Live, leve e solta, sexta-feira, nesse dia de celebrar nosso mestre Gilberto Gil. Live, leve e solta, no dia desse aniversário, desse homem da cultura, desse homem cura, desse homem fundamento, Gilberto Gil, viva! Roupas brancas da sexta. Sejam bem-vindos a essa sexta de Oxalá, dia do aniversário de Gilberto Gil, esse mestre da cultura, passado, presente e futuro. Esse homem afrofuturista, tropicalista. Gil, nosso beijo, nosso amor, gente chegando. Oxalá estejam limpas as roupas brancas da sexta. Áurea Carolina, te chamo já, tô ansiosa. Se manifesta. Tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa. Oxalá estejam limpas as roupas brancas da sexta. E é com a bênção de Oxalá, nesse dia do aniversário de Gilberto Gil, que eu vou chamar essa mulher maravilhosa, deputada, essa mulher mãe de Jorge, essa mulher da gabinetona, das muitas, do Ocupa Política, essa mulher que é potência pura, feminista, nossa deputada querida, essa mulher ponta firme, Áurea Carolina. E hoje, no contexto da democracia, pode ser assim. Vamos falar de Ocupa Política. E eu, como vocês sabem, sou Maria Marighella e estou em coletiva aqui na nossa manifesta coletiva, essa movimentação cidadã inspirada em todas e tantas movimentações, como as muitas, por exemplo, espalhadas pelo campo progressista do Brasil. E hoje vamos ter, a deputada Áurea Carolina, que é representante máxima desse movimento e dessa afirmação, que é preciso ocupar a política, porque quando a gente não ocupa, tem sempre alguém que ocupa. Valeu, Gil, nosso mestre querido. Opa, vamos lá? Será que dá pra gente começar? Todos aí? Todas aí? Eba, Duda, Tainá de Paula, gente, tem gente aí, Léo, meu amor, rolou, hein? Tamo juntas, vamos nessa. Áurea Carolina com vocês. Cadê a Áurea? Oba! Meu amor! Que felicidade! Que felicidade, Maria! Caminhos abertos. Caminhos abertos, caminhos abertos. Áurea, eu sempre começo as lives falando um pouco como é que eu conheci as pessoas. Eu nem sei se você lembra. A primeira vez que eu te vi foi em 2016, lá em Maricá, no Festival da Utopia. Verdade. E aí nós tínhamos acabado de viver o golpe, era junho de 2016. E eu me lembro o Léo me apresentando a você e falou, olha, essa daqui é a nossa candidata, a nossa principal candidata a vereadora lá de Belo Horizonte. Sidoca estava ainda e eu não ia. E Léo me apresentou e eu falei, ah, é? E desse dia, nós fomos nos conhecendo, minha admiração muito aumentada por toda essa trajetória, tudo que vocês representam, que as muitas representam. E depois o Ocupa, e logo depois, em 2017, aquele primeiro encontro lá em BH, em que vocês me acolheram, de uma maneira tão generosa. E, enfim, 2016, com aquela vitória salvadora num ano tão difícil. 2017, aquela insurgência Ocupa Política, com Marielle lá conosco também, fruto, vida desse momento. E de lá para cá, 2018, junto com a vitória de Bolsonaro,
tristeza máxima também a presença de vocês, a ampliação dessa bancada, a sua presença, que para mim, entre tantas coisas muito lindas, culmina também um pouco hoje, na aprovação da lei de emergência cultural Aldir Blanc, que é ali na Comissão de Cultura, que você integrou a mesa diretora, tendo Bené, nossa querida Benedita, ali presidenta, a primeira comissão que Bené presidiu, e você ali aliadíssima, força total, potência pura. Eu pude aqui, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, acompanhar os trabalhos na comissão. Foi uma presença parlamentar brilhante no controle, ou seja, no apoio, né, na sustentação, né, frente ao desmonte, ao desmanche, ao desgoverno. E eu fui não só uma aliada, mas eu fui testemunha do trabalho que se realizou no parlamento desse ano, que culmina agora com a aprovação e que o presidente tem até segunda, né, para sancionar a lei. E estamos juntas, estamos juntos. E queria dizer isso, que nós estamos cartografando esses afetos. Nós acreditamos, né, que o campo político tem que se dar, como você sempre diz, né, com amor e pé na porta. E nós estamos nessa. Assim, a democracia pode ser assim, pode ser com amor, pé na porta e com todo mundo. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. E queria que você falasse um pouco, começasse também por o que é que você encontra ali no parlamento, como é que você vê a sua chegada no parlamento, para a gente aí abrir essa conversa. Ai, Maria, que felicidade relembrar Maricá e aquele encontro de utopias, né? A partir desse sonho da democracia, a gente falar da nossa vida, trazer a nossa vida para o centro do debate público. E quando você fala de cartografar os afetos, pensar nas pessoas que nos conectam, né? E o Léo Lessa, queridíssimo, que está aí acompanhando a live, como esse elo entre nós duas. Muito amor. O Léo, que faz parte da equipe da Gabinetona e é esteio desse mandato de cultura viva, né? De resistência cultural. E também referência na nossa atuação em Brasília, na Comissão de Cultura. Léo Lesso, Rafa Barros e toda a equipe da Gabinetona, que é diversa, multiversa, né? A gente traz as nossas experiências como ativistas, como lutadoras, artistas, fazedoras de cultura, para ocupar esse espaço institucional. E eu tive a felicidade de chegar e ser acolhida já na possibilidade de ocupar a mesa diretora da Comissão de Cultura, né? A Bené, nossa presidenta, a Maria do Rosário, a primeira vice-presidenta, e eu, segunda vice-presidenta. Então, foi um aprendizado maravilhoso no ano de 2019, muita labuta, muitos enfrentamentos, porque o desmonte só foi se agravando, né? A cada dia piora mais. É impressionante, assim, que sempre pode piorar, e isso é a tônica do desgoverno Bolsonaro. Mas a gente conseguiu fazer ali na Comissão de Cultura um espaço de produção de conhecimento, de manter o debate vivo a despeito desse horror que é o desgoverno Bolsonaro. Então, a gente conseguiu discutir o Sistema Nacional de Cultura, todos os mecanismos de fomento e promoção cultural. A gente conseguiu discutir a cultura viva, a situação dos povos e comunidades tradicionais, e por aí a gente foi, né? Então, foi um ano muito produtivo, de muita partilha, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer um contraponto, apesar dessa situação terrível, que nos dá muita esperança, né? E você, como uma das parceiras, sempre presente, e trazendo a experiência como artista e como uma gestora cultural, né? Esse atravessamento que para nós é fundamental. E por isso a gente fala da política com amor e pé na porta no Ocupa, porque a política, ela parte da nossa história comum. E isso precisa chegar no sistema político, nas instituições, né? Não pode haver uma dissociação entre uma coisa e outra.
essa dissociação, na real, é o sistema que joga contra nós, que quer plantar, né? Quer dizer que esses espaços não são para nós, que as nossas formas de ser, a nossa linguagem, que tudo que é característica da nossa autenticidade como povo não cabe no espaço institucional. E é o contrário, né? A gente vem há muito tempo batalhando para quebrar essas barreiras, por isso o pé na porta. Vamos meter o pé na porta, mas trazer afetos emancipatórios. Eu gosto de falar assim, junto com a Nilma Lino Gomes, afetos que nos educam, afetos que nos transformam, que nos fazem existir na comunidade, né? Esse amor é maravilhoso. Ai, que lindo! Afetos emancipatórios. Gente, vamos guardar aí, porque estamos em conferência máxima. E é isso, né, Áurea? Você fala desse afeto emancipatório, porque é isso. Ninguém consegue fazer política para um conjunto da sociedade se não estar afetado por. Você não consegue olhar o outro se isso não lhe toma como um afeto. E falando disso, olha, quando você ficou grávida, eu quero já introduzir o Jorge, que eu estou assim, ansiosa. Eu fui tomada de muita emoção, porque uma das nossas lutas, claro, das nossas lutas comuns é colocar mais mulheres na política, mais mulheres na vida pública, mais mulheres na vida institucional, mais lugares em espaço de poder, de tomada de decisão, mas também sabemos que não são quaisquer mulheres, a gente precisa também falar disso. Existem muitas companheiras que precisam ser apoiadas, protegidas, mas a gente sabe que ainda muito vinculadas a um sistema que é patriarcal, que é machista. A gente vê isso no governo Bolsonaro. Muitas mulheres ali a serviço de um projeto misógino. E então não é só colocar as mulheres nesse lugar, mas quais são essas mulheres, quais de nós, na medida em que a gente também vai amparando essas outras, né? Não é não quero colocar nesse lugar. Porque a gente entende que quando nós colocamos as mulheres, nós colocamos todo esse conjunto da sociedade que está ligado às mulheres. Ou seja, esses corpos dos homens, esse corpo produtivo, né? Que não consegue encarnar a vida na sua complexidade, que não consegue encarnar os cuidados, que não consegue encarnar a vida fora do sistema capitalista, ou seja, do sistema produtivo, e com isso a coletiva tem preocupação com a infância, né? Ou seja, essa fase da vida em que a criança ela não é produtiva, é óbvio, portanto, ela é colocada o tempo inteiro nesse lugar de consumidora, né? Então, quando você tem que produzir, ou então você tem que consumir, e isso vai gerando distorções. Então, como é que a gente coloca essa série de sujeitos na vida política, na centralidade, né, da afeição? E com isso, nós estamos pensando muito como vêm essas mulheres mães na política, porque elas vêm com esse conjunto de percepções, com esse conjunto que aí já não é só pensando intelectualmente, nem simbolicamente, mas encarnar mesmo. E eu queria esse depoimento vivíssimo aí, seu, porque você está ainda amamentando, então deve estar por hormônio. Então, meio leoa. Você sabe que eu tenho uma passagem engraçada que eu saí de casa, minha mãe falou, filha, vá, pode ir, que qualquer coisa, se teu bebê chorar, eu te ligo. E começou a atrasar meu atendimento e eu gritei assim, porque se meu filho chorar, vai descer. E assim, louca, botada de hormônios e no bom sentido, né, atravessada por essa experiência. E queria que você contasse dessa experiência íntima, mas para falar dessa percepção que muda, dos cuidados e dessa presença na política. Não, menina, você sabe que eu me dei conta que eu sou mamífera depois que você me mandou uma mensagem falando isso, né? Gente, eu sou mamífera. Tem esse detalhe da existência, né? De conexão profunda com todos os seres. A humanidade às vezes esquece essa parte, né? Que nós somos também criaturas nesse planeta. E foi lindo me dar conta de que eu sou mamífera, porque essa relação é muito maravilhosa, né? E está longe de ser instintiva, né? É um negócio que a gente aprende, a gente vai se educando também.
e precisa fazer isso o tempo inteiro, quebrando o que tentam impor sobre a gente, né? Sobre os corpos das mulheres, sobre a maternidade como um destino, como uma realização, né? Pode ser uma realização maravilhosa, mas isso é construído. Isso não vem no pacote dado para nós, né? E a conexão que eu faço, Maria, nessa reflexão que você traz, assim, né, de mulheres na política, mas quais mulheres, defendendo o quê? É de que a luta é o que sustenta, numa construção democrática, a nossa participação política. E hoje eu percebo que, embora eu tenha uma trajetória feminista, eu nunca tive uma participação que reconhecesse tão profundamente a existência das mães na política. Sendo mãe agora, eu começo a ver de outro jeito necessidades sobre a organização do tempo, sobre uma rede de cuidados e de suporte, coisa que, mesmo sendo feminista, eu não tinha uma dimensão tão próxima. Por mais que no discurso isso tivesse já colocado, a experiência nos transforma. E a experiência é fundamental para a gente estar nos espaços de poder. Por isso que não basta ser mulher. A gente precisa trazer outras coisas que nos qualificam. É a luta com a nossa representatividade, um corpo diverso que faz a junção de uma presença que se justifica para ideias transformadoras. Né? Então, mesmo eu sendo uma mulher negra feminista, eu não poderia estar no lugar de uma mãe na política antes de assumir essa condição. Eu poderia ser aliada, eu poderia trazer contribuições, eu poderia ajudar a abrir espaço para que mais mães ocupem os espaços de poder, mas se as próprias mães não estão, essa luta fica muito falha. Então, isso serve para qualquer uma das nossas identidades de luta, né? E está mais do que evidente que não basta ser mulher, não basta ser negra, não basta ser um monte de coisa se a gente não ancorar na experiência da coletividade para confrontar esse sistema de injustiças. Né? Quero trazer o exemplo aqui. No desgoverno Bolsonaro, nós temos exemplos de pessoas negras, né? O Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, que é um desastre completo, assim, um homem negro que atua o tempo inteiro contra as lutas antirracistas. E por aí vai, né? Agora entra um ministro da Educação, também negro. Não nos basta ter um pertencimento étnico-racial ou de gênero, ou qualquer que seja, se isso não vier associado a um compromisso profundamente democrático, né? Então, a gente sabe das armadilhas que eles colocam para nós. Ah, tá vendo? Teve uma mulher que foi muito bem votada em tal lugar, mas essa mulher tem um comportamento fascista. E a gente precisa problematizar o que significa isso, né? Então, eu acho que a política que a gente se propõe a construir, ela é uma expressão da nossa vida na integralidade, né? Não dá para ir pela metade, assim, eu sou mulher, então eu me basto nesse lugar. Não, não necessariamente. Claro que a gente quer que tenha uma diversidade de mulheres. Não precisa todo mundo ter uma perspectiva parecida com a nossa, de jeito nenhum. Ao contrário, né? A gente quer pluralidade. Mas a gente tem uma linha de corte, que é o fundamento da democracia. Abaixo disso, não dá. Por isso que não cabe fascista, por isso que não cabe discurso de ódio, não cabe qualquer coisa na democracia. Ai, que lindo, né, Áurea, isso. Só assim, fazendo essa conexão com a maternidade, esse atravessamento, né, desses corpos que são atravessados, porque aí falando da maternidade, voltando só para a gente avançar, tem nessa dimensão da maternidade uma série de silenciamentos, isso como exemplo. Então você não consegue perceber porque não é um corpo atravessado, mas também porque tem uma série de silenciamentos relacionados a alguns temas. O mesmo acontece em outro campo de luta, ou seja, a insurgência agora, o imperativo da luta antirracista, o imperativo da luta antifascista, ele se dá por uma série de silenciamentos e disputas que não se dão no espaço político. Então você fica com aquele fantasma à espreita porque são processos que a sociedade não vai escondendo para debaixo do tapete e não torna encarnado, né? Ou seja, se é verdade que a luta precisa ter corpo,
né? Ou melhor, a representação precisa encarnar a luta, é muito importante que essas vozes, né, se rasguem no tempo, porque os silenciamentos também são programados, os silenciamentos também são naturalizados. Acho que Silvia Almeida fala super lindamente no Roda Viva sobre isso. Então tem uma dimensão... nossa, que coisa impressionante, né? Que virada. Eu acho que a gente tem aí uma chance de virada enorme. E ele fala justamente da experiência que estrutura, né? Do racismo estrutural. Ou seja, tem uma hora que você nem percebe, porque isso já faz... que a gente fala sobre, né, uma dimensão de racismo intencional, ou de intencionalidades, né? Que é uma dimensão que é intencional. Mas depois que ele se estrutura, aquilo vai num corpo sem que sequer consigamos perceber. Então, na ruptura, na encarnação, isso que você fala, né? Ou seja, a luta encarnar e com esses recursos e com essa linguagem começar a ocupar aquilo que é feito justamente, como você começou dizendo, para que a gente não ocupe, para fazer com que a gente não acredite. No início dessa coisa ocupa política aqui, né, todo mundo me perguntando, mas Maria, por quê? Todo mundo é exagero. Mas muitas pessoas perguntando assim, por que ocupa política se você integra, se você faz parte de uma tradição política? Era uma pergunta que de algum modo me faziam, né? Olha, a sua família esteve na política a vida inteira. O que é para você ocupar? E eu digo exatamente isso, ocupar com essas outras subjetividades, assumir esse espaço eu mesma, né? De autoria e com esse corpo. E essa pergunta me faz perceber essa confusão, né, Áurea, sobre ocupa política e a nova política, essa nova política que quase nunca é nova, né? Porque, na verdade, as pessoas recorrem a sujeitos e pessoas fora da política para tentar fazer política e quase sempre é um desastre, como é o caso desse processo que envolve Bolsonaro. Então, queria te ouvir sobre isso, porque ocupar política é trazer novos repertórios, esses repertórios atravessados pelas lutas, mas é sobretudo, né, que é lindo que eu vejo, é afirmar justamente a política. É justamente dizer isso é fundamental. E queria saber se vocês são também, né, se isso chega para vocês, porque essa tentativa de criminalizar a política o tempo inteiro, né, como se você estivesse querendo ali usurpar alguma coisa. Falou, gente, sim, ninguém acorda querendo ser vereador. Ou isso não. Ai, gente, hoje eu acordei, quero ser vereador. Não, aquilo é uma loucura, minha gente. Aquelas casas são, na maior parte das vezes, horríveis. A gente vai por força da urgência. É importante que se diga isso. Pelo compromisso com a dimensão. Isso sou eu animada. Com a dimensão pública. Eu queria que você dissesse se você sente isso também. Demais, uai. A gente vai por necessidade, né, Maria? Não é porque é gostoso, porque a gente acha massa. Na verdade, é porque é urgentíssimo mesmo. É isso que você traz. Assim, a gente ocupa espaços de poder para preencher a política de outro conteúdo. Ocupar a política é pautar a política que a gente quer, a política que a gente acredita. E eu gosto de falar uma outra política. A gente aprendeu isso nas muitas, tem essa elaboração dentro da gabinetona, uma outra política é possível, para a gente não ficar naquele ranço de nova política. Porque tá cheio de gente falando aí que é nova política. Tem gente que é 500 geração hereditária de donos do poder falando que é nova política, não nos representam, né? Diferente da sua família que tem uma linhagem política, mas fazendo essa outra política desde sempre, uma política para confrontar esse sistema violento, né? Para abalar as estruturas desse sistema. Quando você traz a questão do racismo estrutural, né? E o aprendizado lindo que foi a aula do Silvio Almeida no Roda Viva, é justamente isso. A gente quer desnaturalizar aquilo que foi tornado comum, aquilo que foi tornado o padrão da nossa sociedade.
né? Se a gente não tirar as coisas do pé automático, a gente não consegue quebrar a estrutura violenta desigual do nosso país. Então, por isso que a nossa presença é tão custosa, ela é tão exigente, porque a gente precisa o tempo inteiro dizer, olha, isso não é normal, isso não é natural, não é aceitável. Então, a gente está tirando o pé do automático. E cansa, e também incomoda, porque a gente está mexendo com privilégios que são considerados naturalizados também, né? Privilégios que a gente está evidenciando que foram assumidos a partir da exploração das maiorias sociais, né? Privilégios de gente branca, de classe média, de homens, de pessoas heterossexuais, de pessoas do Sudeste, e a gente vai colocando 1000 camadas de desigualdades, né? Eu gosto de pensar em abalar as estruturas, e a gente sabe como que as feministas negras trazem essa elaboração, né? Quando as mulheres negras se movem, existe esse impacto, esse abalo geral nas estruturas, porque a gente começa a mover lugares que foram sedimentados para a gente como uma posição que não pode se mover, né? A gente está lá na base da pirâmide social e se espera que a gente continue ali, né? Hoje eu vi uma notícia de uma trabalhadora em São Paulo que foi resgatada da condição de escravidão. Estava escravizada num bairro de classe média em São Paulo e vivendo em condições terríveis e foi abandonada pela família que supostamente estaria ali para garantir a dignidade do seu trabalho, né? Então, no século XXI, a gente percebe como essas coisas são perpetuadas e a gente precisa colocar o dedo na ferida e dizer, olha, ai de nós se não tiver essa correção, essa reparação histórica, né? Não vai ter paz para ninguém. As ruas que foram tomadas no último período... Ai, peraí. Foram tomadas nesse último período com o levante antirracista, falam que não vai ter paz enquanto não tiver justiça. E é isso mesmo, assim, não pode ter tranquilidade, não pode ter um lugar de conforto para ninguém enquanto tiver gente na miséria, enquanto tiver gente sofrendo humilhação, sofrendo qualquer tipo de violência, né? Ai. Doidão, tá apagando aqui. Mas o que eu acho bonito, Maria, é que a gente faz isso não por uma revanche, não por uma vingança, Sim. né? A gente faz isso por um sentimento de justiça e de equilíbrio na nossa sociedade, né? A gente não quer de jeito nenhum inverter os polos. Não, a gente quer igualdade, a gente quer acesso a oportunidades, a gente só quer o que é nosso, né? A gente só quer aquilo que é direito, é decente para todo mundo. Então, por isso que eu fico feliz da gente fazer esse movimento de ocupar os espaços para que eles sejam acessíveis para todo mundo. Mas na medida da presença de cada grupo social, sem ter distorções. Não tem sentido a gente ter uma maioria de homens brancos empresários ocupando as instituições, né? Eles podem até ocupar, mas com o lugar minoritário que eles ocupam na direito. Exato, né? E nós que somos maioria, temos que estar em maioria nesses outros lugares também. Que lindo, né? Áurea, eu já começo a me emocionar muito, né, quando eu te ouço falando e me lembrei agora, né, do caso do menino Miguel e do seu texto, e, né, e isso que abalou muito, nos abalou de uma maneira muito radical, e ao mesmo tempo a sua decisão de abrir mão, eventualmente, do seu mandato para se colocar e se colocar como pré-candidata aí a prefeita de Belo Horizonte. Quero dizer que eu tomei essa notícia com uma esperança imensa, sei o quanto que isso deve ter sido difícil para você tomar, ou seja, como eu falo, assim, né, né, isso é de uma
de uma responsabilidade de disputar, né? Que é disputar a democracia, ocupar a democracia, disputar um conteúdo. Marighella fala, eu tenho repetido muito, eu não sei se para quem acompanha se está muito repetitivo, ele fala que o problema da democracia no Brasil é um defeito original, porque ele fala do conteúdo de elite. Claro, isso não é só no Brasil. E aí vai dizendo que as poucas conquistas são efeitos de luta, etc. Mas o tempo inteiro ele reforça o conteúdo de elite da democracia brasileira e, portanto, fadada à suspeita. É uma democracia que a gente precisa colocar sob suspeita, né, em questionamento. Então, cada vez que pessoas como você, quando você toma a decisão de disputar, né, a prefeitura, significa que você está querendo disputar um projeto importante, assim, porque as muitas, assim, acompanhando tão de perto, mas também à distância, tem uma dimensão que é ocupar, mas tem uma dimensão importante nessa ocupação que é formar e aproximar, é disputar justo o debate, é conversar, assumir a função da política, que é justamente, essencialmente, dialogar. É o lugar do encontro, o encontro entre os diferentes. A política não é o lugar do consenso. A política é o lugar do encontro, da divergência. E eu não sei, Áurea, me parece que você se tornou uma referência muito grande pela sua atuação parlamentar que eu acompanho e pela sua capacidade justamente de diálogo, que é afirmar a posição, né, sem esse fundo de conciliação, que também entrou muito no mundo da política brasileira. Então, afirmar a posição, levando na radicalidade o sentido da política, que é o do diálogo. E isso me inspira, sabe? Eu falo, gente, é isso, né? Ou seja, é assumir posição radical com os movimentos, com as lutas, a partir do diálogo também radical, porque outro problema do nosso campo é uma falta total quando você vai para um campo de oposição ou para um campo é da ordem do impossível em muitos casos. Queria que você contasse assim, quais são as impressões sobre isso, né? Sobre a produção de democracia, de pauta, de debate, e ao mesmo tempo esse tecido, né, democrático que também é da constituição do diálogo. Não, Maria, assim, eu vejo o diálogo como a principal matéria-prima da democracia. Mas não essa coisa mistificada do diálogo, vamos fazer pontes. Não é bem isso. O diálogo como um exercício muito verdadeiro de compreensão, de tomada de posição, de considerar a perspectiva da outra pessoa, as suas razões. Eu gosto dessa ideia de poder ser convencida e convencer a partir de argumentos, a partir de trajetórias, a partir da experiência do corpo vivida. Eu valorizo muito isso. Claro que a gente está atravessado o tempo inteiro por outras questões que podem minar o diálogo, né? Relações de poder, desigualdade, poder econômico, questões de gênero, de raça, que tornam o diálogo, muitas vezes, uma armadilha também, né? Mas eu acho que a gente não pode abrir mão desse princípio, apesar de todas as ameaças. E, mais do que nunca, com grupos fascistas, milicianos, esse pessoal que tem ódio à diferença, a gente precisa trazer o diálogo como a nossa grande estratégia, né? Desde 2018, quando Bolsonaro foi para o segundo turno e a gente entrou naquela corrida vira-voto, ficou, acho que mais presente ainda, a centralidade do diálogo como a nossa solução, assim. E eu digo solução não como um aspecto salvacionista, mas como, de fato, aquilo que pode estruturar para nós uma possibilidade de saída dessa situação horrorosa que a gente está hoje, né? Então, foi no vira-voto que muita gente se prontificou pela primeira vez a conversar com quem estava na posição oposta, assim, né? E trocar ideia e perceber que ali existia muita coisa em comum, dava para ter uma pega
para, de repente, argumentar e mudar de posição, né? E a gente conseguiu mesmo. Talvez se a gente tivesse mais uns 15 a 20 dias até o segundo turno, a gente pudesse ter virado aquela eleição, né? E não estaria nesse momento tão difícil, assim. Então, eu acho que no parlamento a gente precisa cultivar o diálogo nas lutas sociais, dentro de casa, onde for, assim. É o jeito que a gente tem. Olha que eu tenho aqui, coincidentemente. Maravilhoso. Cidades pela Democracia. E essa tentativa, né, Maria, de no campo progressista, a gente também começar a tecer essas conversas inspiradoras, conversas que nos trazem com um senso de responsabilidade e comprometimento com o agora, né? Porque mesmo no nosso campo, muitas vezes algumas diferenças e divergências se sobrepõem àquilo que a gente poderia fazer conjuntamente. E está na hora da gente colocar o comum na frente de tudo, assim. Senão a gente não vence, assim, a gente não tira esses fascistas do poder. A gente, nas eleições de 2020... Áurea, a gente viu ontem aquela votação do marco, né, do saneamento básico. Eu queria voltar a isso depois, porque nos toma de tanta repulsa, revolta, né, de que dimensões, né, que estão ali no fundamento básico da democracia, como as cidades vivem, por exemplo, com pessoas fora do direito à água, fora do direito ao saneamento básico, e como solução, né, como uma suposta solução, há uma ideia de privatização como um revés de gestão, como se isso fosse uma questão de gestão, e enfim, com todas essas... Mas a gente pode voltar ao final. Eu queria, assim, eu sinto, né, vejo, e queria te ouvir, que nós temos alguns movimentos interessantes. Primeiro que eu vejo assim, o capital, as elites desembarcando do governo Bolsonaro e ainda com alguma centralidade no caminhar, ou seja, a saída de Moro, ou seja, como isso vai se converter, né? Com a imprensa empresarial saindo um pouco, desembarcando do governo que eles mesmos elegeram, figuras políticas do campo liberal tentando se afastar da eleição de Bolsonaro, ou seja, quando todos estavam muito aliados, quando, claro, a pandemia coloca todo mundo nessa quina da história e as pessoas precisam desembarcar. Mas é muito nociva essa ideia de que essas pessoas desembarquem sem a responsabilidade. Então, primeiro eu acho que a gente analisar isso, mas tem três aspectos, né, que eu colocaria nessa situação. Primeiro, eu acho que justamente as eleições municipais, o debate municipalista, essa frente de cidades pela democracia, essa Nego Bispo que fala, né, nosso querido, amado, ou seja, as grandes concertações nacionais nunca deram muito certo, ou seja, tem uma dimensão de ordem comunitária que se realiza no território, que é urgente e que é ela que dá para sustentar imediatamente com a urgência que o tema pede as vidas e as políticas. Então, talvez, nesse espírito de urgência, de necessidade radical, um olhar para as cidades. E nisso que a gente está e estamos juntas em confluência. Essa grande frente de mulheres para derrubar Bolsonaro e, claro, as mulheres fazendo esse papel simbólico, mas trazendo a luta antifascista, que é mais abrangente e, sem dúvida nenhuma, aí esse levante desse novo junho, né? Talvez essa nova jornada de junho. Junho começou muito quente no mundo todo, mas no Brasil igualmente. É como talvez o grande levante que seja capaz de fazer uma guinada. Como é que você lê isso? Você acha que esse conjunto de forças queria assim, ou seja, eles vêm com a energia necessária para fazer oposição a algo tão violento, tão autoritário, que incide de maneira tão cruel, né? Porque o efeito Bolsonaro não é só um governo ou a ausência do governo. Na verdade, é que ele faz uma cisão, ele faz uma ferida na vida política, na cultura política do país,
que talvez essa ferida demore mais de ser curada do que o próprio governo. Então, queria um pouco que você se lesse conosco, né? Sim. Nossa, é muita coisa. Esse dano na cultura política é muito mais profundo realmente e afeta o campo progressista também na reatividade. Eu acho que o campo progressista precisa fazer a sua lição de autocrítica e autocorreção para não reproduzir no simétrico os mesmos métodos que a gente tanto critica, né? Então, às vezes, o campo progressista produz narrativas de nós contra eles de um jeito que é muito simplificador e muito emburrecido. Então, a gente tem que trabalhar na complexidade das coisas. E isso nos coloca a tarefa, eu acho, Maria, de fazer um exercício de confluência, pelo menos entre nós, para contrapor essa ameaça que está colocada. E é muito difícil a gente fazer isso. Então, primeiro, partir das cidades, que é a política da proximidade, que é por onde a gente se conecta com as pessoas e conhece os problemas muito mais de perto, né? Se nem nas cidades a gente consegue construir alianças que vão fazer táticas eleitorais, imagina nacionalmente, né? Então, me preocupa muito a nossa capacidade de resposta em 2020 à investida bolsonarista, mesmo assim. Eu acho que a gente está numa encruzilhada da história e a gente ainda tem que caminhar muito para estar à altura do que o momento nos exige, assim. Então, nós estamos batalhando em Belo Horizonte, por exemplo. Eu sou pré-candidata a prefeita pelo PSOL, né? Fui escolhida por unanimidade pelo Diretório Municipal do PSOL. É uma honra imensa. E a gente está batalhando para construir uma confluência com outros partidos do nosso campo. Não é fácil, tem resistências dentro de todos os partidos. Cada um tem sua especificidade, sua necessidade, mas não está na hora de fazer um cálculo individualizado em relação aos seus próprios interesses e suas próprias necessidades. Está na hora da gente fazer uma síntese do que é mais avançado para todas, né? Claro que isso vai significar que a gente vai ter que... alguns vão ter que fazer um gesto de solidariedade mais amplo, né? Enfim, eu não sei como a gente vai produzir isso, mas acho que a convocação está feita, né, Maria? Se a gente se esfacela de novo nas eleições municipais, isso vai ter reflexo em 2022 e por aí vai, a gente continua repetindo mais do mesmo, né? Então, eu acho que os partidos estão muito distantes ainda do que a gente está propondo, como mulheres negras, feministas, lutadoras diversas, né? O Ocupa Política é esse sacode para dizer, olha, os partidos precisam entender também que tem um apelo que vem das lutas para transformar a própria lógica institucional dos partidos, né? Democratizar os partidos também faz parte da nossa agenda nesse momento, né? A gente não vai conseguir fazer com que os levantes feministas, antirracistas, tudo isso que nos dá muito ânimo, tem um impacto significativo na institucionalidade se não houver uma porosidade no sistema partidário. O sistema partidário acaba sendo uma barreira que dificulta muito, sabe, essa conexão profunda entre as lutas, a radicalidade do cotidiano e o que precisa chegar nas políticas públicas, nas decisões institucionais, né? Então, assim, apesar de todo o calor que veio, né, mesmo com as dificuldades todas dessa pandemia, é animador ver que tem tanta força se movendo, né? Mas isso bate de novo no controle partidário. Então, eu vejo como que isso acontece em Belo Horizonte, em várias cidades, nacionalmente, no Congresso Nacional, como se dão as negociações dentro da oposição.
Então, a gente precisa democratizar o nosso campo também. E as instituições que formam o nosso campo. E a política também é fazer parte, né, dessa disputa de tomada de decisão. É também reivindicar espaço, ou seja, crescer. Olha, Vilma Reis não está aqui hoje porque ela tem live, viu? Nossa amada. Porque eu falei quando foi a primeira vez que nós nos encontramos com o Léo, mas a última foi com Vilma aqui em Salvador. Estávamos ali juntas, nós três. Ela ali, né, no calor da pré-candidatura também, a gente sentiu muito, mas ela saiu imensa e hoje ela é um poder, uma força, uma companheira. Eu saí assim apaixonada desse processo. E até falei pra Juca falou assim, ela é muito comovente, né? Eu falei, esse tipo desse espírito comovente é na política um ouro, né, Áurea, assim, comover na política, assim, é mover. E Vilma fala, ou seja, as ciências políticas vão ter que rebolar para entender e dar conta de incorporar essas linguagens, esses repertórios e colocar esses vocabulários, né, nas suas formulações. Demais, Maria, e é até importante pontuar, assim, como que falta porosidade no nosso campo também, né? A decepção que foi não ter a confirmação da pré-candidatura de Vilma à Prefeitura de Salvador, né? Ela gerou uma onda de encantamento, essa comoção no Brasil inteiro, os movimentos de mulheres negras, feministas, antirracistas, vibrando com essa possibilidade, e isso é frustrado por uma decisão burocrática partidária, né? Então, assim, a gente precisa falar dessas coisas com muita generosidade e assertividade também, né? Porque não nos interessa reproduzir os vícios dos nossos próprios partidos. A gente está ocupando essa parada não para reiterar mecanismos partidários, a gente está ocupando para que haja uma abertura e para que, de fato, esses partidos ouçam os apelos do nosso tempo. Não é possível, gente, né, que no século XXI a gente tenha que fazer o letramento mais fundamental sobre o significado das nossas lutas, né? Então, é um negócio que dá trabalho para a gente, mas estamos aí, vamos pelejando. E Vilma agora pré-candidata a vereadora em Salvador, junto com a coletiva, Maria Marighella. Essa mulherada toda, a gente, olha, não tem nada capaz de nos deter, né? Eles fecham uma porta aqui, a gente mete o pé na porta ali, né? E a gente vai na ginga, na sagacidade, dando curso para a história. Isso mesmo, mulher. Bom, eu tô aqui olhando só o horário, porque a minha live derruba, ela cai. E aí eu fico com medo. Olha o medo, né? Olha o medo de... Bom, eu posso ler aqui, Áurea, aproveitando a sua, para falar um pouco dessa relação da água. Eu queria trazer um dado de Salvador, porque eu não sei qual é a realidade de Belo Horizonte, mas a gente chegou aqui... Ai, peraí. Só chegar aqui perto para eu ler aqui a notícia. Salvador é uma cidade que tem 10 bacias hidrográficas, com mais de 30 rios. O rio Camaragipe, chama Camaragipe. Ai, gente, eu tô aqui perdendo, eu tô... cadê? A maior bacia hidrográfica é a bacia do rio Camaragipe, que, claro, tem o maior rio de Salvador, que é esse rio Camaragipe. Este é o nome, não Camaragipe, como muitos chamam, mas vem de uma planta que se chama camará, de nome científico Lantana camará. A palavra camará vem do tupi, cambará, que designa a planta. A planta camará também está na capoeira, no jogo, na camaradagem. Em latim, a palavra camarada significa literalmente companheiro de cômodo. E segundo alguns estudos de linguistas, da linguística, ela era usada para designar provavelmente pessoas que compartilhavam um mesmo alojamento durante o estudo. Eu estou trazendo essa questão dos rios porque vimos ontem, né? E aí o texto segue, e aí era para fazer uma brincadeira com Gil e Camará, né? Lindo Mundo isso. da volta, Camará. E
E nós estamos aqui na coletiva, no eixo do direito à cidade, muito interessados em mergulhar na questão da água. Vilma Reis fala, viva nós, viva as águas. Estamos aqui em Salvador mergulhados, né, nessa cidade, imagine, com 30 rios absolutamente invisíveis, não só porque eles estão cobertos, mas porque essa memória, essa tradição tem um apagamento. Há um apagamento da memória, da tradição, da história, do patrimônio. E ontem, com aquela aprovação no Senado, com o poder do capital, com o poder da grana, com o poder dos empresários, ali no parlamento, ali no Senado, veio uma fúria, né, tão violenta, né, de que é muito importante afirmar não só a democracia, os direitos, mas a nossa história, né, Áurea? Ou seja, nesse sentido que a gente está falando, assim, desses subterrâneos fazer emergir essas subjetividades, ou seja, a água como fonte primeira de direito, mas também de memória, de história. Não existe terra sem água, por exemplo. Então, as cidades precisarão protagonizar através do debate sobre patrimônio, que eu queria até trazer, não sei como é que você está vendo essa disputa agora, né, dos patrimônios, essa ação maravilhosa que é a derrubada das estátuas escravagistas para fazer surgir, né, brotar um novo símbolo, novos signos. E eu acho que a gente tem muita responsabilidade, né? Seja nas casas legislativas, seja no executivo, seja ocupando uma política pública no executivo, de fazer emergir a dimensão do direito, daquilo que é direito fundamental, direito básico, mas através da constituição de um novo sensível. Né? Então, o que eu quero dizer com todo é que não é o rio apenas o direito à água, que ele em si mesmo já seria suficiente, mas é trazer a camada de que não é só o rio. É rio, é direito, mas é vida, é sentido, é herança, é fundamento. E é isso, assim, queria que, porque a gente já está chegando no finalzinho, que você contasse um pouco, né, assim, como é possível a gente realmente falar, gente, isso não é só o direito fundamental, é um direito com esse acúmulo de um sensível do bem viver. Sim. Não, antes de tudo é uma parada existencial, né, Maria? E é por isso que a gente interpela o político, porque é sobre a condição de vida. O bem viver é isso, é construir formas de se relacionar com todas as criaturas, com respeito e reverência a todas as criaturas. A montanha, as águas, os animais, nós mamíferas no meio disso tudo, né? E o bem viver passa a pautar uma agenda política porque toda a lógica do sistema é de destruição dessa possibilidade de convivência com todas as criaturas. Essa pandemia nada mais é do que o ápice de uma destruição socioambiental, de exploração macabra da produção de carne, da indústria da carne, né? De matança de animais, de destruição de ecossistemas. E as águas são o fluxo da vida, né? De todos os ecossistemas. A gente tem uma luta em Minas Gerais e em vários estados do Brasil contra a mineração predatória. E a mineração predatória é um regime de domesticação e sujeição das águas, antes de tudo. Belo Horizonte tem a sua segurança hídrica comprometida em função da mineração no entorno e também por conta da falta de uma gestão, de uma política que valorize as águas como esse direito humano fundamental. E agora, essa lei que é aprovada no Senado é para nós uma tragédia completa, né? A privatização da água, do saneamento, que é um bem vital, né? Que está longe de chegar
para a população como deveria, assim, né? As pessoas convivem com esgoto, com a escassez de água, com essa miséria profunda, porque há uma mercantilização até disso, né? Então, assim, os rios não podem respirar, nós não podemos respirar. Belo Horizonte tem um problema histórico com as enchentes, né? Uma tentativa de domesticação dos rios, de abafamento dos rios, de tamponamento. E esse ano, Belo Horizonte teve enchentes assustadoras, né? Pessoas morreram, suas moradias foram destruídas. Mas a cidade está gritando porque políticas que foram sendo acumuladas, né, de soterramento da vida, chegaram para nós esse modelo insuportável. Então, Maria, assim, tá até rolando um funk aqui na vizinhança. A gente precisa trazer a urgência da vida ocupando a política, mas também demonstrando em como nós produzimos a nossa própria vida, né? Nos nossos hábitos, nas nossas escolhas. Se essas coisas estão dissociadas, vai dar ruim no sistema político e vai dar ruim na nossa intimidade, na nossa subjetividade. Reconciliar isso tudo é o que a gente está propondo, né? Modestamente, ousadamente, nós estamos tentando dar liga nessas coisas. Não é por nada, não. Não é por nada, não, mas... Não é por nada, não. E é isso. O bem viver é a gente de peito aberto, assim, né? A nossa vida escancarada. Então, por isso que não dá para a gente ficar tramando coisas no sistema político fora disso que a gente vem por inteiro, né? Ou a gente vem por inteiro, ou melhor nem mexer com isso, assim, sabe? Porque dá um trabalho danado ocupar as instituições. É melhor fazer outras coisas, se não for para ser por inteiro. Claro, né? Claro. Áurea, e nesse contexto, gente, eu vou contar uma coisa que eu me apaixonei. Assim, toda vez eu me apaixono de novo, assim, é um reapaixonamento. Mas aí eu vou falar aqui pra galera, nem vou falar pra você. Eu tava lá no Cidades pela Democracia, fui convidada, uma honra enorme, assim como neta de Marighella, maior, todo mundo ao campo progressista. Eu imagino do lado do Luiz Dulce, assim. Aquela galera toda peso pesado, eu toda apaixonada pelas nossas maiores referências, né? Ali aquela barreira ali. E Áurea, você falou assim, gente, você abriu, não vou saber reproduzir, mas eu quero contar pra galera assim. Ela chegou, falou, olha, quando o Patrus, era esse evento aqui, Cidades pela Democracia. Quando o Patrus foi prefeito de Belo Horizonte, eu era criança. E eu me lembro dessa gestão, porque começou a ter na minha escola, a escola pública, maçã. Verdade. E é isso, né, Áurea? Assim, contando assim, parece uma coisa simples, né? Mas é isso que fica na memória da vida, né? Ou seja, de como uma vida é atravessada por uma experiência que é mínima, mas que traz camadas de cuidado, de afeição, de amor, e faz, né, com que aquela existência possa se manifestar em plenitude. E eu acho que é isso que lindo. Sucesso, né? Muito, 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 muito. Eu torço muito por você, pelas mulheres, por você, por esse vínculo todo que temos, pela Ocupa Política. Mas Manu, Dávila, Bené e ao mesmo tempo Renata, ou seja, de todas essas mulheres insurgentes que estão afirmando com seus corpos, histórias, os desafios de futuro. E como você falou, não vai ser tranquilo. Tem que ter uma dose de energia, de uma violência, que eu digo assim, de chacoalhar, né? Ou seja, não faremos isso com tranquilidade, senão num grau de tensão, né? Não vou usar a palavra violenta, que é a palavra deles, mas eu digo assim, de uma afeição firme, né? Que é capaz de sustentar a vida. Com certeza, amada. É a volta do mundo, camará. E o mundo dando voltas. Muito lindo, assim. A gente percorrendo toda a extensão da Terra, né? As muitas formas de vida,
para fazer revolução mesmo, né, querida Maria? Muita força, sucesso para nós, né? Boas colheitas a partir do que a gente semeia, do que a gente... Vai encerrando e quando você encerrar já foi, pode encerrar. Ai, gratidão, muito feliz por tudo. Muito obrigada, muito. Viva a Áurea Carolina, muitas coletivas, manifesta com todo mundo junto. Um beijo enorme, vai cair a conexão. E mais, a Coalizão Negra por Direitos, que está aí bombando, fazendo